Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Eu sou o Rogério e nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita. E vamos dar continuidade às reflexões que estamos fazendo lá do livro O Céu, o Inferno ou Justiça Divina, de Allan Kardec. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, cujo tema é Temor da Morte. Nesse capítulo, Kardec faz duas abordagens e reflexões a respeito delas: causas do temor da morte e por que os espíritas não temem a morte. Nós vamos refletir a respeito do primeiro, causas do temor da morte. Eu vou iniciar aqui com a leitura desse primeiro parágrafo, que é muito interessante, aí nós vamos fazer algumas reflexões sobre ele. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência, e aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral do que a do nada. Como ocorre, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma se encontre ainda tanto apego às coisas da terra e um tão grande temor da morte? É muito interessante porque Kardec chama a nossa atenção aqui nesse início. Por que temor da morte? Sendo que intuitivamente, ou seja, buscando dentro da nossa consciência, ou mesmo de maneira inconsciente, nós sabemos que a vida continua. E por que nós temos essa intuição a respeito da continuidade da vida? A maioria de nós, a maioria esmagadora, tem esse sentimento, passa essa ideia pela cabeça, pela reflexão da pessoa, que a vida continua, que a vida não é só isso, não, de maneira alguma. Mas de onde que vem essa intuição? Simples, vem das nossas experiências das vidas passadas. Lógico, se a vida continua, nós temos essa intuição. Sabemos que retornaremos aqui porque nós estamos aqui hoje. Naturalmente, já vivemos muitas outras existências materiais. E é aí que está essa intuição, esse pensamento que invade o nosso cérebro, as nossas reflexões, que a vida continua. Então, diante dessa intuição da continuidade da vida, onde está então a causa do temor da morte? Qual que é a pergunta? Se eu sei que a vida continua, por que eu tenho medo da morte? Por que eu tenho medo do desencarne? Então vamos lá. Se nós encararmos o final da vida física ou biológica como morte, nós estamos enxergando aí a cessação de tudo, porque a morte nos leva à ideia que tudo acabou. Por isso que nós espíritas gostamos de refletir não enxergando a morte como o final de tudo, mas o desencarne, ou seja, a libertação da alma do corpo material, do corpo carnal, para o plano espiritual. Aí é o desencarne. Então, naturalmente, com essa reflexão que a morte não existe, mas é um estágio que nós passamos de desencarnação, ora, por que então ainda o temor dessa morte, o temor desse desencarne? É porque nós ainda, mesmo com essa intuição que a vida continua, nós ainda criamos dúvidas em relação à vida espiritual. Então isso faz com que nós nos apeguemos à vida material que está aqui, que é palpável, é sólida, é visível. Então nós ficamos muito apegados à vida material e assim, com o pensamento da proximidade do desencarne ou da morte, nós vamos ficando com muito medo em relação
a esse momento, essa passagem que é natural diante da nossa qualidade de espíritos que somos. É natural que o desencarne venha, é natural que o advento da morte venha, porque nós não vamos permanecer para sempre aqui com este corpo físico, né? Nós observamos que existe o momento do nascimento, do desenvolvimento, da juventude, da madureza e é um progredir natural do nosso corpo físico até que chega a decrepitude e naturalmente a falência dos nossos órgãos ou por algum outro motivo e venhamos então a desencarnar, a realizarmos a passagem para o mundo espiritual. Mesmo assim, nós temos medo da morte, daquele momento, diante da dúvida que temos. Ora, mas nós sabemos que a vida continua. O espiritualista, aquele que também acredita na continuidade da vida, mas ele ainda, entende que existe, nós estaremos fadados, se fizermos tudo certinho aqui, a irmos para o paraíso, ou se cometermos erros, pecados, a irmos para o inferno, ou se permanecermos ainda naquele momento intermediário chamado purgatório. Mesmo aqueles que acreditam nisso, eles também têm medo da morte. Porque, ora, como será permanecer no paraíso? Como será permanecer no inferno, além do que a gente já sabe, que é o sofrimento eterno? Como que será esse sofrimento eterno? E a questão do purgatório, será que irão rezar por mim? Será que irão pedir ao Pai, ao Criador, por mim, que eu estou naquele ambiente intermediário, para que eu seja salvo e que eu siga para o paraíso? Então, olha quantas dúvidas nós temos. Aqueles que acreditam nisso também, assim como aqueles que acreditam na continuidade da vida no plano espiritual, diante dos acertos, dos erros que nós cometemos, estaremos dando continuidade à nossa jornada. Também tem medo da morte, do advento da morte. É assim que tem que ser. O Pai não faz nada por um acaso. Ora, mas se eu sei que a vida continua, por que eu tenho medo da morte? Simplesmente porque estar aqui, encarnado, reencarnado na existência material, tem um motivo, tem uma razão para estarmos aqui. E essa razão faz com que a gente siga de maneira intuitiva a buscar dar cumprimento às nossas missões da melhor maneira possível, mesmo que eu não me recorde daquilo que foi planejado lá atrás. Mas então o medo da morte faz com que eu me esforce em cuidar do meu corpo físico, que eu me esforce em tomar cuidado com os acontecimentos da vida, de não me colocar em situação de perigo para abreviar a minha vida física. Então, é uma proteção que recebemos. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos e vamos lá no terceiro livro, que fala a respeito das leis divinas ou naturais, nós estudamos a respeito da lei de conservação. Nós, intuitivamente, nós estamos submetidos à lei da conservação, ou seja, fazermos de tudo possível para manter, para manter a vida física, a vida biológica, essa vida material. Olha a perfeição do Pai em relação a nós. Por quê? Sabendo que a vida continua. E se não existisse esse desejo de cumprir as nossas obrigações aqui, o que aconteceria conosco? Sem sombra de dúvida. Qualquer desafio, qualquer problema, qualquer situação difícil, o que eu ia pensar? Eu falei, não, eu não quero mais ficar aqui não. Eu quero voltar para o mundo espiritual, que é a minha verdadeira morada, a vida continua. Então, de uma maneira totalmente imprudente e contrariando os desígnios do Pai, nós encerraríamos essa existência e voltaríamos à pátria espiritual. Então, existe em nós
o conhecimento, a intuição que a vida continua, mas também existem em nós o conhecimento da lei de conservação que faz com que eu me esforce para permanecer encarnado e cumprir os meus deveres. Olha que extraordinário isso! Por isso que, diante dessa lei de conservação que o Pai estabeleceu para que cada um de nós cumpra com seus deveres, as suas missões, que cada um de nós aproveite esse momento, esse instante, breve instante reencarnatório que estamos, para o aprendizado, para a melhora, para a nossa melhora moral e espiritual, para a renovação de atos que no passado foram equivocados e hoje eu estou, sentindo as consequências dos erros que eu cometi lá atrás, que eu enfrente com boa vontade, mesmo as situações sendo as mais diversas e difíceis possível, que a gente saiba sem dúvida nenhuma que o Pai nos ama e que nós estamos preparados e nós temos condições de passar por todas essas dificuldades, dando cumprimento à lei de conservação, não tirando a nossa vida, mas dando cumprimento a essa lei e esperar o momento, o advento de um acontecimento ou outro que nos tirará daqui, nos levando, retornando novamente à vida espiritual, mas diante da vontade do Pai, não da minha. Eu não tenho o direito de abreviar esse momento de forma alguma. Agindo assim, eu estarei contrariando as leis que o Pai estabeleceu para o nosso bem, para o meu bem, para o seu bem. Porque se aqui estamos pela misericórdia do Pai, nós precisamos aproveitar ao máximo esse momento, esta existência, nos tornando pessoas melhores, nos relacionando de maneira mais amável com o nosso próximo, mais educados, respeitosos, trabalhando para combater as paixões excessivas que nos fazem mal, como por exemplo, agressividade, impaciência, erotismo, e tantas outras paixões, os excessos que nos fazem mal, é a oportunidade que nós temos. Então, agora nós vamos compreendendo que ter medo do advento da morte ou do advento do desencarne é benéfico para nós. É benéfico. É assim que o Pai estabeleceu. Mas olha que interessante. Com o passar do tempo, com a nossa madureza, com o aprendizado, nós vamos compreendendo então que naturalmente nós estamos caminhando para esse momento. E assim nós vamos trabalhando em nós para que o sofrimento, para que a revolta não faça parte dos nossos sentimentos, sabendo que nós vamos um dia retornar à nossa pátria espiritual, mas que esse retorno ocorra quando for a vontade do Pai, e não a minha, mas a vontade de Deus. E nós façamos assim o melhor possível enquanto nós estamos aqui, amando, respeitando, ajudando, praticando a caridade, conforme Jesus nos ensinou, para que lá, retornando à pátria espiritual, nós tenhamos condições de rever pessoas queridas, familiares do nosso coração, para estarmos juntos, porque eu fiz o meu melhor. Esse deve ser o nosso objetivo. Agora, se eu contrariar as leis do Pai, principalmente no sentido de interromper a minha jornada, eu vou estar numa posição no plano espiritual de sofrimento, de desequilíbrio. É lógico que depende de cada um em se esforçar para melhorar a sua condição, aceitando ajuda, buscando entender,
buscando seguir a sua vida, mesmo para aqueles que tomaram essa decisão enquanto estavam aqui na vida material, levado por suas razões, pelos seus motivos, cada um escolhe o seu caminho. Mas todos nós somos ajudados e somos auxiliados quando retornamos à pátria espiritual. Aquele que mais sofre é aquele que recebe mais ajuda. Não tenham dúvida em relação a isso. E sempre haverá uma nova oportunidade. Então, meus irmãos, aqui é essa reflexão que nós fazemos. As causas do temor da morte é justamente algumas dessas que nós refletimos hoje. A incerteza do que virá, e mesmo para aqueles que têm a certeza, ainda essa causa do temor é motivo para que nós nos conservemos vivos, biologicamente falando, para dar cumprimento aos desígnios que assumimos antes do nosso retorno à vida material. Então, meus amigos, que Deus, que Jesus possa abençoar o seu lar, possa abençoar você também e que possamos juntos dar continuidade aos nossos encontros e às nossas reflexões. Então, até a próxima oportunidade. Abraço.